Ó, vamos começar um assunto agora super importante. A gente vai falar sobre processo de negação. Isso acontece muito com quem está buscando sobriedade, com as famílias que estão buscando estarem cada vez melhores. Mas, na verdade, quando a gente tem um problema, a gente entra nesse processo de negação. A gente vê muito isso no Amor Exigente e eu já te convido para participar do Amor Exigente, independente de qual seja o seu problema, porque lá você vai aprender a olhar para o seu problema de forma clara, para lidar e tratar de uma vez por todas, tá? Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda, reuniões semanais, presenciais, 2 horinhas só, com uma diferença enorme. Mas é um programa que também está espalhado pelo Brasil todo, América Latina e, inclusive, online. Então, você pode participar onde quer que você esteja, sem custo nenhum e com muita transformação. Hoje eu recebo com muita alegria 2 queridos, o Rogério Nasser, que é coordenador regional da Paulistana Sul, e o Alberto Eduardo, que é neuropsicólogo, é isso? E especialista em dependência química. Sejam muito bem-vindos, os 2 aqui comigo, aqui pertinho, para a gente conversar. Estou tão feliz com esse assunto, porque realmente esse processo de negação é muito mais frequente do que a gente imagina e atrapalha qualquer processo de recuperação, não é verdade? É verdade, é verdade. Na realidade, o processo de negação da família sempre é criar uma atmosfera, uma situação onde a família tem um ganho secundário em cima de situações que não existem, crenças disfuncionais. Eu recebo em consultório sempre família com esse tipo de dificuldade. Um exemplo para ficar claro, por exemplo, eu escuto todo dia, Humberto, meu filho é manipulador e mentiroso. Eu escuto isso todo dia. Tá, mas há quanto tempo ele te manipula de mente? Uns 10 anos. Você sabe quando seu filho está mentindo? A mãe já balança a cabeça, claro que sei. Então, como é que uma pessoa pode manipular ou mentir para outra por 10 anos? Né? Onde está essa relação? Essa relação é patológica, ela é simbiótica, tem ganho secundário. E nesse processo de negação, a família, no intuito de ajudar, pode até promover o uso. Então, preste muita atenção, minha amiga, porque a gente não está aqui apontando o dedo, ao contrário, quando a gente mostra mais 4 dedos para a gente mesmo. E a gente sempre pensa primeiro na gente. Não é verdade, Rogério? Rogério, você é voluntário, hoje você é coordenador lá da Regional Paulistana Sul, mas você viveu a situação da dependência química dentro da sua casa. Eu vivi e eu vivo, né? Na verdade, eu vivo os princípios do Amor Exigente hoje, que é para justamente não voltar àquela situação de família disfuncional. Porque a negação, eu penso que é o primeiro grande obstáculo que a família vai ter na descoberta da dependência química. Porque a gente sabe que quando a família descobre que o filho ou qualquer outro ente querido está indo para o caminho das drogas, isso já está acontecendo há pelo menos 2 anos. Então, quer dizer, já começou 2 anos de negação, de não querer enxergar isso, aquilo, outro. E eu me lembro do meu caso, né? Eu fui realmente assim. Quando eu e minha mulher pegamos nosso filho com maconha, eu falava para minha mulher assim, não, imagine, foi muito bem criado, nas melhores escolas, não tem, isso é uma fase, isso passa, isso, aquilo, pura negação. Só que o que eu não sabia, como o Roberto falou, eu estava com a minha atitude promovendo o uso. Então, por exemplo, antes de eu aprender no Amor Exigente e tomar a decisão certa, vamos supor, se eu não me engano, ele estava fumando 10 baseado num dia. A partir do momento que eu tomei a decisão que aqui em casa não, a coisa vai ser assim, eu tive uma atitude, porque o Amor Exigente não é um grupo de falação, não é um grupo de oração, nem um grupo de falação, é um grupo de ação. Então, quando eu tomei a atitude, eu me lembro que drasticamente ele diminuiu muito o uso, e isso é muito importante. Agora, o que eu aprendi com o Alberto, que na verdade o Alberto é meu amigo particular, né? Eu aprendi muito com o Alberto que o tempo de resposta da família é muito importante. Então, Alberto... O que significa tempo de resposta da família? Vamos supor, no caso do Rogério, ele soube, o filho estava no uso, e aí ele demorou um pouco, é isso? Na realidade, até esse primeiro momento de negação é natural, né? Isso é uma fase e vai passar. Não é meu filho, é o do vizinho. Aí a família só vai se movimentar quando começa a perceber que essa fase não passa,
Aí eles tentam controlar. Não, se eu fizer isso, meu filho vai fazer isso. Meu filho, faça aquilo que eu te ajudo nisso. Eles vão tentar barganhar. Também não vai funcionar, porque a droga vai evoluindo. E a partir do momento que ela evolui, eles vão perceber o aumento. Quando eles entram em fase mais depressiva, onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado, começa o movimento de tentar ajudar. Então já se passou aí, em média, sempre de 4 a 6 anos. Demora muito esse tempo de resposta. Então, quanto mais cedo você conseguir promover um tempo de resposta com assertividade é a palavra, não é não, não deixar a situação evoluir, porque senão daqui a pouco o que mais acontece é isso, você pega um homem de 40 anos e a família tratando como se fosse um adolescente de 15. Isso está tão comum hoje em dia, né? A gente tem visto isso com muita frequência. As famílias estão gostando de deixar ali o passarinho no ninho, né? Não está transformando num pássaro para voar. É o tipo um ganho secundário. Então, por exemplo... O que é um ganho secundário? Um ganho secundário, você se alimenta de uma situação que você pega aquela situação e coloca como você gasta toda a sua energia naquilo. E de repente você acaba promovendo situações para que aquela situação se mantenha. Estou pensando assim, talvez mãe e pai estejam vivendo muitos outros problemas. Finge que não tem nada acontecendo e foca só no filho. E aí fica com esse ganho secundário de pensar no filho, de cuidar do filho. Não tem outro problema. Não tem outro problema, né? Exatamente. Quer dizer, camufla-se. Ou então o próprio pai e mãe têm uma determinada fraqueza, algo que deveria ser tratado, e aí resolve que, não, eu cuido do meu filho, então eu sou super-herói, sou forte. Esquece de si, né? Um exemplo, assim, eu faço o tratamento, terapia, isso, mas chega final de semana eu vou beber cerveja em casa. Pronto, você está camuflando uma situação. Por exemplo, mãe liga, Alberto, eu tenho que pagar a conta de um traficante, meu filho está devendo, aconteceu isso comigo, está devendo R$7.000. Eu falei, mas como? A senhora está dizendo para mim que uma biqueira, uma boca, vendeu R$7.000 fiado para o seu filho. Não tem, e a mãe corre lá para pagar, para salvar, na realidade é um acordo aquilo que ele fez com o traficante e a mãe acha que está salvando, entendeu? Isso são ganhos secundários, e aí aumenta o movimento de negação, aumenta o consumo de droga. A hora que ela pagou a conta, ela disse que o traficante pode vender fiado para o filho. Aí vai perpetuando o uso, passa 5, 10, 15, 20 anos e os problemas continuam os mesmos. Meu Deus, é tão sério esse problema. Por isso eu quero que você vá para o YouTube, porque a gente não vai parar lá. E eu quero a sua participação no nosso chat, porque a gente vai tirar todas as dúvidas hoje. Você está sofrendo com dependência química? Pode colocar no nosso canal no YouTube, do Projeto Juntos pela Vida, que a gente não para. De volta aqui com os meus 2 convidados. E a gente está falando sobre dependência química e chamando a atenção do primeiro processo que acontece normalmente quando familiares descobrem uma dependência, que é o processo de negação. Isso sempre acontece, né? Sempre. Cláudia, são estágios. Primeiro a negação, aquilo que eu verbalizei agora há pouco, depois uma barganha, depois um quadro depressivo. Onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado, criei tantos filhos assim. Até a exaustão onde ocorre uma internação ou uma intervenção de outra natureza. Então, essa sequência sempre, são 4 estágios, sempre tem, para entrar em recuperação. Mas sabendo que sempre tem, a gente já fica atento para agir o quanto antes. Ainda há pouco, a gente ouviu que quanto antes a gente age, melhor é o processo de recuperação. É isso? Sim, a prevenção é o melhor tratamento. Quanto mais você tiver informações e atuar de forma mais assertiva e eficaz, a tendência, a possibilidade de um processo de recuperação é melhor. Principalmente em grupo, aí, o Amor Exigente aí tem toda essa expertise aí com... Na verdade, o tempo de resposta é importante. Por quê? Porque você pega um rapaz, né? O Alberto me ensinou isso. Você pega um garoto de 17, 18 anos, ele não entrou na dependência química ainda. Porque ele não tem poder econômico para isso e ele não teve tempo para entrar na dependência química. Então ele está o quê? Ele está abusando. Se você toma atitude rápido, né, você vai conseguir evitar que ele entre na dependência química. É isso que hoje eu enxergo, que na verdade nós pais, nós não temos que ser o super-herói e saber de tudo. Nós temos que procurar grupos como o Amor Exigente que vão poder orientar e vão poder então acolher
a pessoa que está sofrendo. Porque, na verdade, a primeira coisa que o pai sente, o pai e a mãe, é um sentimento de impotência. Eu não sei o que fazer. Só que pegar conselhos de pessoas que não sabem o que é essa doença é pior ainda. É a pior coisa que você tem que fazer. Então, não sei o que fazer. Vai para um grupo de amor exigente. E aí o que acontece? Por que o grupo de apoio, o amor exigente, é importante? Nós temos um princípio básico que é os nossos recursos são limitados. Então, quando a gente explica isso, a pessoa vai entender que é recursos financeiros, físicos e psicológicos. Porque, veja bem, o problema de um dependente químico é terrível. Então, quando ele sai, vai para a rua, e aí o pai e a mãe ficam naquele desespero. Quanto eu passei por isso? Quanto eu peguei meu carro e eu andava. E eu vou te falar, eu pensava que ele estivesse fazendo coisas piores e não estava. Mas a cabeça vai viajando, mas nossos recursos são limitados. A partir do momento que eu me fortaleci no grupo de apoio, tá? Ouvi a orientação, porque, Cláudia, tudo que o amor exigente fala acontece. Acontece, Alberto. Exato. E o que acontece? Eu passei por todas as fases e eu sou a testemunha física que realmente dá certo. Mas demora, dá trabalho, precisa ter calma. Então, quer dizer, você precisa ir melhorando o teu processo para você ir salvando a tua família. Mas é o que eu falo, dá trabalho, demora, mas aí é uma escolha. Por exemplo, você tem que pensar assim, você está com uma mochila pesada, você vai tirando pedra por pedra e ela vai ficando mais leve, mas dá trabalho tirando pedra por pedra. A outra escolha é, continua carregando essa mochila pesada até a sua coluna ficar toda envergada e você cair e não conseguir mais levantar. Eu penso assim. Exatamente isso. Quando você usar esse exemplo da mochila, você vai aliviando, você vai tirando os problemas, outros vão aparecendo. Cada vez que você amadurece, você vai ter um novo enfrentamento, uma nova forma de lidar. O que não dá é para repetir mesmo o padrão de comportamento, ficar esperando que, por exemplo, uma pessoa vai para uma clínica e tudo é clínica, volta para casa. Ele sabe trabalhar, estudar. São essas coisas que a gente percebe o quanto atrapalha. Por exemplo, saio de um tratamento, Alberto, meu filho vai trabalhar de Uber. Pronto, para mim já recaiu. Já é uma... Não tem sentido uma pessoa... como é que ele vai ser pai, filho? Ele ainda não sabe fazer isso. Entendeu? Tem que estar bem instruído. Gente, não dá para lidar com a dependência química se você não estiver apoiado num grupo como Amor Exigente. Ah, Cláudia, não tem, ou eu gosto muito de outro. Ok, a gente não está aqui falando para você assim, é só nesse não. Amor Exigente é um grupo de amor e um grupo de ação. Tem que estar num grupo, tá? Olha, a Sueli está falando assim, queria ter conhecido um neuropsicólogo como você. A que cuidou da minha sobrinha, ao retirar a autoridade dos responsáveis, ela afundou. Isso é sério, né? Autoridade dos pais. Ao contrário de retirar a autoridade dos pais, o que a gente tem que fazer? Nossa, o pai tem que ter a autoridade máxima, é a família. Qual o discernimento que uma pessoa que está em uso de alguma substância tem para certo e errado? Não tem. Agora, Rogério, quando você descobriu que o seu filho estava fazendo uso, você era uma pessoa que era autoridade na sua casa ou você tinha virado um amigo? Não, eu era um amigo. Era um amigo. Eu era um amigo. E eu aprendi no Amor Exigente a resgatar a minha autoridade de pai. Não sargentão, não autoritário, não. É autoridade de pai. É aquela história. Na casa onde você come a minha comida, toma banho com o meu sabonete e escova os dentes com a minha pasta de dente, você segue as minhas regras e meus limites. Então, a regra é aqui, olha, vai estar em casa às 10 horas da noite, tá? Até aqui você pode ir, passou disso não. O que é ser autoridade sem ser autoritário? O modo de falar é diferente? Sim. Primeira coisa é nunca humilhar o adicto. Ele não merece isso, você entende? Então, quer dizer, você tem que ser muito amoroso, então é por isso que o Amor Exigente é muito bom, né? Eu estava vendo uma frase do nosso querido Padre Haroldo, que ele falou em 2015, eu fiz tão pouco e as pessoas me agradecem tanto. Nossa, mas que poder é esse, né? Às vezes é aquela pecinha que faltava para você encaixar. Não seja autoritário com o seu filho, não seja vingativo com o seu filho, nada disso vai levar você a um lugar bom. Agora, a família para voltar a ser funcional, ela é uma família que tem que ser tratada com amor,
Você entende? É com muito amor e você jamais humilhar o adicto. E olha só o que o Rogério está falando. A família tem que ser tratada. Ou seja, a família também tem que se submeter a um tratamento. O adicto não é o único que está doente. Na dependência química, a família também adoece junto, né? Ou já vinha adoecida sem perceber. E é muito interessante essa questão da autoridade, porque muitas vezes a gente não repara que a gente é autoritário, porque a gente viu assim, nossos pais foram autoritários, talvez, né? Seu pai talvez falasse com você gritando, talvez tivesse uma conduta autoritária e você só repete achando que você está fazendo o seu melhor. Por isso que a Amor Exigente também ensina a gente a não ter culpa, porque a gente só faz o que a gente pode. Mas a Amor Exigente diz pra gente que hoje pode ser o primeiro dia da sua nova vida. Então a gente pode mudar, não é verdade? Exatamente isso. Essa possibilidade de ser firme e porém bondoso é fantástico para um processo de tratamento. Quanto mais a família tiver autoconhecimento, quanto mais a família entender o funcionamento da patologia, fica muito mais fácil o enfrentamento. Chega uma certa hora, Claudio, por exemplo, que a família entra num quadro tão ruim, a culpa é do marido, o marido culpa a mãe, culpa o filho, aí o filho que não usa, não fica mais nessa casa porque o outro usa, pronto. O ambiente está totalmente disfuncional. Como é que a pessoa vai entrar em recuperação aqui? É verdade, complicado. Agora, Alberto, eu fico pensando, agir o quanto antes. No caso do Rogério, ele falou que ele imaginava coisas maiores, coisas terríveis, e nem era assim, né? Era um começo. Aí o filho não vai falar assim, pai, não, só experimentei. Qual é a ação, num caso assim, de experimentação? Como é que o pai deve agir? Olha, tem quadrantes para isso. Quando eu chego no meu consultório que me pergunto, tem uso habitual, abuso e uso nocivo. Vamos colocar dessa forma. O uso habitual, a pessoa experimentou, é muito difícil não entrar em contato com droga hoje. As drogas sintéticas hoje tomaram conta, né? Se seu filho de 15 anos vai para uma festinha, coloca lá uma balinha no refrigerante. Né? Orientar, não pega refrigerante, não pega... Se acontecer, orientar, explicar o que vai acontecer, entender o funcionamento dessas substâncias hoje. Hoje tem droga que você não identifica mais. Tem um microponto que você coloca o filho coloca numa impressora, você não sabe que ele está usando dentro de casa. Então tem que ter essa orientação, tem que estar conversando, tem que estar falando disso. Agora, quando passa para um ambiente de abuso, é quando você percebe que aquele elemento está tendo algum comportamento a mais. Por exemplo, a pessoa que bebe sempre aos finais de semana, e uma hora sofreu um abuso, ultrapassou aquele limite. Tem que fazer uma intervenção naquele momento. Não pode deixar para depois, isso vai acumulando. O que seria uma intervenção assertiva? Porque você falou de autoridade, né? É muito comum, vamos supor, eu vou imaginar aqui as coisas para poder ajudar quem está em casa. O filho chegou, vai botar uma idade nele, 17 anos, ele de vez em quando bebia muito moderadamente, você sabia que ele já tinha tomado uma cerveja com os amigos, mas de repente ele chega bêbado em casa. Não foi à escola, faltou aula esses dias, e aí chegou bêbado. O que é uma conduta assertiva? Porque a mãe, normalmente, ela já grita, sacode, a gente fala assim, a gente dá o chilique na gente, que não é nada disso que é para fazer. O que é correto fazer? Acolher naquele momento, esperar passar aquela situação, depois senta aqui, vamos conversar. Aqui funciona dessa forma. Isso aqui eu não vou permitir mais. Até aqui, filho. Na verdade, é aquela fase da rebordose, né, Alberto? Quando ele chega do uso, ele está numa fase que chamamos de rebordose. Não adianta você falar nada, ele não vai te ouvir. Você só vai ficar nervoso, corre o risco de você ter um ataque lá naquela hora. Então, é o que você falou. A mãe começa... Não, para. Aconteceu comigo. Na verdade, aconteceu com os meus 3 filhos. Eles chegaram... Porque... Quando ele começa na adolescência, ele sai, vai em festinha, não sabe o limite, vai beber tudo. Então, é o que o Alberto falou. Acolhe, traz, toma um banho, vai para a cama dormir. No dia seguinte, abre a porta do quarto, senta e tem uma conversa de pai para filho. Aonde você vai colocar regras e limites. Porque o que acontece? Nós temos que colocar regras e limites que nós podemos sustentar. A pior coisa que pode acontecer para uma família é ele colocar uma regra e colocar assim, uma consequência e ele não manter aquilo.
Então, 10 horas da noite, o menino chega a 1 hora da manhã e não acontece nada. O que pode acontecer que seja assertivo? Eu sei que eu estou colocando vocês numa situação complicada, mas assim, durante a minha vida inteira, quando eu queria resolver um problema, eu perguntava para as pessoas, elas falavam assim, você tem que fazer diferente, mas ninguém me dava um exemplo. E às vezes é no exemplo, coisa que a gente lá no grupo tem, tá? Então, eu reforço, precisa estar no grupo, porque você vai ouvir exemplos na sua partilha. Mas só para te ajudar aqui, para te dar um gostinho do que é amor exigente. Vamos supor que estamos aqui numa partilha, o Rogério, muito sábio, já sabendo como conduzir. Como é que foi, vamos fingir aí, que você conversou depois que o filho acordou? Bom, a primeira coisa é deixar claro para ele que hoje, nesse mundo de internet, ele não tem nem noção do que aconteceu com ele naquele local, né? Então, quer dizer, podem ter filmado ele daquele jeito, ele pode cair na internet e isso começa a ser muito ruim, dá perdas para o futuro. Porque hoje, quando você vai ser admitido no emprego, essas coisas, todo mundo fuça tudo o que você tem por você. E aí começam a colocar Facebook, Instagram, tudo nas brincadeiras e isso vai marcando a vida do adolescente. Aí ele vai falar, pai, ninguém gravou nada, a gente estava nem aí com o celular. Você é que pensa, eu quando falei isso para os meus filhos, os 3 ficaram preocupados. Ó. E os 3 nunca mais voltaram de fogo em casa, nunca mais. Aí você vai colocar limite, vai colocar horário para chegada, é isso? Exatamente. Trabalhar com dados, por exemplo, para mim, assertividade é bem básico. Nunca diga sim quando você quer dizer não. Ou vice-versa. Não tem meio termo, não é não. Ter uma conversa trabalhar 732 pessoas têm problemas com álcool por dia. Outro dia eu atendi um garoto, 21 anos, não tem histórico de uso, foi para uma rave, usou tudo que tinha que usar, fez uma miscelânea ali de substância, entrou em surto psicótico, não deu para tratar. Olha isso como é sério, gente. Então, não deu para tratar, ou seja... Não tinha... Ele ficou assim para sempre? Olha, ele foi encaminhado para uma psiquiatria. Entendeu? E agora esperar a medicação funcionar, porque naquele momento, aquela junção daquelas substâncias deu um colapso. E saber se vai dar certo, se vai reverter, né? Exatamente. Se você não sabe se tem um predisponente, se não é, então tem que chegar e sentar e chamar mesmo. Agora, tem um detalhe que acho que você vai gostar de tocar nesse assunto. É quando o adicto começa a comparar, o Alberto tem uma teoria interessante sobre isso daí, começa a comparar a mãe com a droga. Você vai gostar de ouvir isso. Como é que é isso? Porque o que acontece? A mãe, ela faz tudo pelo filho, né? Ele se sente protegido de toda forma. E a droga também, quando ele está no uso, qual o problema? É o rei do mundo. Paguei para pagar condomínio, pagar conta, para quê, né, Alberto? Então, o Alberto tem uma teoria interessante sobre isso. Uma mãe, quando ela percebe que está tendo dificuldade com o filho, o que ela vai fazer? Vai tentar. Se ela puder colocar de volta no útero, ela vai fazer. Ela vai tentar, se ela puder, ela mastiga por ele. Ela vai enfrentar. A drogadição, ela também dá, por incrível que pareça, ela dá carinho, aconchego, ela dá tudo. A pessoa passa 2, 3 dias usando droga, volta para casa, a mãe briga, vai tomar banho e fica mais 3 dias debaixo do edredom na posição fetal. Pode prestar atenção. E a mãe ela tem um filho dela ali por 3 dias. Depois, no quarto, ele sai querendo voltar para a vida, não sabe o que fazer e esse ciclo permanece. Passa 5, 10, 15, 20 anos, 5, 6, 8 internações e a pessoa não consegue evoluir. Isso para mim é uma das... Ou seja, a mãe não pode mais ser essa pessoa, né, desse jeito que quer engolir o filho e botar de volta no útero. Não tem como. Mas a mulher também não. A esposa também não, porque muitas vezes os adictos querem que a esposa seja a mãe dele. Sim. Então, e elas confundem isso. São várias dinâmicas. Elas confundem isso daí. Então, isso tudo é negação, Cláudia. Tudo isso é negação. Você não está vendo que aquele problema vai te levar para o buraco. A família não enxerga, né? Por exemplo, a esposa, ela vai tentar fazer tudo o que a mãe fez e a mãe vai cobrar da esposa que ela faça o que ela faz, entendeu? E a pessoa, que motivo ele tem para parar de usar? Se ele tá totalmente correspondido de tudo aquilo que ele precisa.
Não trabalha, não vai fazer, não tem o compromisso, não que ele não vá fazer o trabalho, que ele não vá fazer as coisas. Agora, eu acho que é mais fácil a gente sair de um processo de negação quando já existem essas perdas sociais. Quando é um rapaz mais velho, eu digo um rapaz, mas tem rapazinho novinho, de 50 anos, né? Que aí a gente fala, poxa, esse não trabalha, esse não tem responsabilidade. Aí é mais fácil da gente sair do processo de negação, porque você já fica até constrangido, porque os fatos te mostram meio que na cara que você está ali numa roubada. Mas quando é um rapazinho novo, que a mãe ou o pai pensam assim, mas faz parte, né? Normal. Primeiro porre, segundo porre. Nossa, ano passado ele nem tomou nenhum porre, só tomou no ano retrasado, aquele que a gente sabe, né? Aí eu acho que é mais difícil sair desse processo. Bem mais, bem mais. Como é que você vai falar, por exemplo, é que você está falando em perdas. Um processo de recuperação, eu sempre falo que não precisa ter perda. Para mim, um usuário nunca perdeu nada, porque não se ganha nada usando. E eles costumam trabalhar perda. Mas um garoto de 23 anos, 22, você não pode ir para uma balada, você não pode sair, você não pode fazer isso. Ele vai obedecer? Não. Não vai ser difícil. Então, como orientar, como sair, o que vai fazer? Né? Os primeiros 90 dias, vamos fazer isso, determinar projetos curtos. Nada de curto, médio e longo prazo, entendeu? E como que faz para retomar essa autoridade? Já que a gente fala, tem que retomar a autoridade. Porque o filho hoje em dia fala, pai, que não vou sair o quê? Já fui. Pontua. E aí? Pontuar. Devagarzinho. O amor exigente Devagarinho. não é para nos fortalecer. Então, quando o pai e a mãe começam a se fortalecer, eles começam a tomar atitudes certas. E aí nós ensinamos eles a pequenas metas semanais, que devagarzinho ele vai melhorando o processo. Devagarzinho ele vai melhorando o processo. A coisa não vai acontecer de uma hora para outra. O processo é muito longo. Agora, Cláudia, você está falando de bebida. Mas eu me lembro que quando meu filho tinha 16 anos, que ele começou no processo com a maconha, eu me lembro que eu me senti muito órfão, porque faltava nas escolas orientação para os pais, você entende? De como fazer, de o que procurar, eu não sabia. Ainda falta, não tem. Tem uma fartura de oferta, né? Só para você ter uma ideia da maravilha que é o teu programa. Há 8 anos atrás, a minha mulher assistiu o teu programa e foi por isso que nós somos para o Amor Exigente. Uau. Você entende? Então, quer dizer, mas não teve alguém na escola que, procura grupo de apoio. Então, na minha opinião, falta isso. Falta isso, é muito complicado. Experiência, né? Por exemplo, eu sou um profissional da área da saúde, tá? Mas eu sou também um dependente químico de recuperação. Estou há 14 anos limpo. E no meu primeiro ano em recuperação, uma das maiores dificuldades foi minha mãe e minha esposa. A minha mãe, ela queria definir até a roupa que eu ia usar. A minha esposa não podia botar a cara na janela, que ela entrava em surto. Eu não tinha ideia do que eu tinha feito. Demorou um tempo para eu entender. Chegou um momento que eu pensei até em me afastar das duas, eu digo, elas vão me derrubar. Porque realmente não é tarefa fácil, elas não sabiam o que fazer. Aí tinha que chegar a hora, mãe, dá uma freadinha aí. Né, para que ela entendesse que aquele momento era meu, que aquele movimento era meu. Meu pai já teve uma outra postura, meu pai, né, eu sempre conto para o Rogério, meu pai, por exemplo, eu voltei para a faculdade. Pô, pai, estou 5 anos limpo. Ele falava, pô, e daí? Estou 70. Não tinha conversa. Então, assim, ele foi uma pessoa assim que, dentro da, não dureza, mas da firmeza, eu me perguntei, pô, por que você não fez isso antes? Então, eu passei muito tempo sofrendo. Muito bom isso. É importante a gente saber como é que a gente vai agir. Por isso tem que estar num grupo de Amor Exigente. A Eon Loane diz assim, excelente entrevista com o doutor Alberto e o Rogério. Algumas características e hábitos que são possíveis a gente identificar o adicto? Como conversar com o filho para ter certeza? As características da adicção estão relacionadas à substância, entendeu? Então, por exemplo, assim, droga estimulante, então, horários específicos, 5, 6 horas da tarde. Quando a pessoa fica com o dinheiro na mão, 5, 6 horas da tarde, eu falo, é um horário de uso. 5, 6 horas da tarde sempre dá vontade de usar. Então, ficar atento a esse tipo de conduta. Por exemplo... E tem algum motivo cientificamente falando que... Tem estimulação. O cérebro, ele não sabe o que é droga, ele sabe o que é dopamina. Dopamina gera prazer. Então, você pega uma nota de R$50, você já vê ela enrolada. Descarga de dopamina. Você vai atrás daquilo que te faz bem. Orgasmo, aquilo é dopamina. Não é o suficiente, porque a substância, ela
faz 8, 9 vezes mais aquela estimulação. Então, a gente... 5, 6 da tarde, a hora que cai a serotonina. Exatamente. Você tá mais assim, opa. Dá aquela... Só de pensar em algo já estimula, eu saio atrás, bebo alguma coisa, diminuo o poder de decisão e crítica e acabo chegando onde não é para chegar. Então, tem sempre tem uma sequência que dá para perceber. Mas é importante saber qual é o efeito de cada substância, né? Para poder entender e identificar o adicto. Sim, tem droga estimulante, droga perturbadora, droga depressora. Olha aí, infelizmente então, hoje tem uma variedade enorme. Elisângela, como controlar um adolescente rebelde? Nossa, não tem... Procurar um profissional. Eu acho que essa é a primeira, procurar um especialista em comportamento. Eu gosto daquela resposta do Amor Exigente. Nada muda se você não mudar. Pois é, mas como é que você vai mudar? Se você buscar um profissional que vai te explicar como você consegue identificar o comportamento e ver quanto tempo você repete esse comportamento e você colocar outro no lugar, é um treinamento. A gente muda comportamento como? Colocando o outro no lugar e treinando isso. Senão você repete padrão. Tem jeito, tem que estar no grupo, né, Rogério? Não dá para ter medo de você colocar certas situações na sua casa. Você tem que salvar a tua família. Então, eu te amo, mas não aceito aquilo que você faz de errado. Perfeito. Então, quer dizer, você tem que deixar claro, você continua amando o teu filho, mas você não aceita. Agora, a partir do momento que você começa a passar o pano na situação, você está colocando a sujeira para baixo do tapete. Agora, é tão interessante essa frase, porque não é assim, eu não aceito e continuo fazendo, filho. Não, quando o pai não aceita, não deixo mais você fazer. Acabou, aqui não. Não permito. Né? Não é assim, eu te amo, não aceito e por isso eu tô aqui sofrendo enquanto você tá no uso. Não é isso, gente. Não aceitar é não permitir, porque pai tem que ser autoridade, não é isso? Eu estava falando pro Rogério que nos grupos de Amor Exigente, outros grupos, assim, a gente percebe muita gente que chega, é amor exigente naquele momento. Desculpa, mas quando sai o comportamento ficou ali. E eu sempre falo, uma coisa que eu aprendi em grupo, que eu frequento grupo também, que muitos virão, poucos ficarão e somente alguns sentirão. Na hora que você sentir realmente que aquilo ali vai te trazer uma melhora, vai te trazer um retorno, você muda. Agora, de toda forma, do jeito que é a dependência química, que não tem cura, tem tratamento e controle para o resto da vida, é o só por hoje, a codependência, que é a doença dos pais, das esposas, ela também não tem cura. É só por hoje, é todo dia, porque quando você tem uma dificuldade de colocar limites instalado em você, é todo dia, prestando atenção para você não cair no padrão anterior. Perfeito. Né? Então, exatamente eu falo isso porque eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema com a dependência química na minha família. Mas, gente, se fosse pelo meu jeitinho, uma dificuldade de colocar limite, eu sou uma codependente emocional que vocês não fazem ideia. Eu tenho que me vigiar o tempo todo, né? É assim mesmo. Em consultório, eu escuto família. Alberto, meu filho está em tal lugar, você não vai lá visitar? Você pode aproveitar e levar um biscoitinho, levar... Então, assim, é sempre esse... Eu sempre falei isso pro Rogério. Eu digo, Rogério, os 35 anos da minha infância quase me mataram. Assim, para mim, caracteriza o uso, porque eu... Os 35 anos da sua infância. Exatamente. Porque foi onde eu não conseguia amadurecer e eu achava que a minha mãe e meu pai tinham que fazer o que eu queria. Isso foi uma das coisas que mais promoveu o meu uso. Foi onde eu mais sofri. Né? Aí vem aquela máxima do amor exigente, né? Que o teu amor sem exigência me humilha. E, na verdade, é isso, você infantilizar o seu filho, né? Você fazer com que ele se sinta para sempre impotente, incapaz, infantil, inapropriado. Mas o grupo de apoio está aí justamente para ajudar as famílias. Cláudia, só para você ter uma ideia do tamanho do peso da dependência química, existe um horário mundial para se fumar maconha. Você sabia disso? Tem um horário qualquer. 4h20 da tarde. Às vezes eu vejo até no Instagram que eles colocam, 4h20, né? Acham graça dessa coisa. Aí o filho tatua no corpo dele 420, 420 e a família acha lindo, não sabe o que é aquilo.
Aí eu falo, você sabe que isso que teu filho tatuou é o horário mundial de se fumar maconha. Então, veja bem, olha o tamanho do movimento que nós precisamos lutar contra. Crenças. Somente com informação. Somente com informação. A situação é muito séria, muito séria. Olha, a Cristina tá parabenizando. Aí ontem uma turma aqui muito carinhosa, muito obrigada a todos vocês, tá? A Elaine tá falando como abordar um pai que bebe demais todo final de semana, dificilmente está sóbrio, se eu falar alguma coisa ele fica bravo. Eu ia até te fazer essa pergunta, sabe, Rogério? Porque no nosso país, aliás, em muitos países, é muito comum a cervejinha do final de semana, o churrasco, né, o chopinho com os amigos. Você tinha um hábito normal como esse, eu digo, porque é normal porque é muito comum, né? Eu acho que eu sou um pouco do avesso, porque eu não fumo, eu não bebo, eu não tomo café. E isso foi a minha vida toda. Então, quando eu era jovem, me tiravam muito meu sarro, isso, aquilo, mas para mim a minha autoestima sempre foi muito boa, nunca me prejudicou. Agora, eu sinto nos grupos que os pais com problema com os filhos, eles não aceitam mudar os comportamentos deles dentro de casa. A geladeira continua tendo cerveja, continua tendo o barzinho em casa, e aí o que acontece? A adega de vinhos, e a gente deixa bem claro isso, que precisa tomar atitude de mudança, né? Porque você não pode exigir do outro uma coisa e você tá com o incentivo dentro de casa, né, Alberto? Dentro de casa você tem. Não tem. Entrar em recuperação, tem que entrar a família inteira. Não é só o adicto, entendeu? Essas crenças de que eu preciso me socializar com algo, né? Eu também sou contra, não bebo, eu não preciso beber para fazer parte de algo. Não tem... até almoço de família, você começa às 11 horas da manhã, 3 horas, com bebida, tá um falando mal da vida do outro, lavando roupa suja, então... Gente, Rogério Nastri, Alberto Edwards, Rogério é coordenador de Amor Exigente e Alberto é neuropsicólogo. Eu queria que voltasse só o chat do YouTube, porque foram muitas perguntas, foram muitos assuntos bem explicadinhos aqui, foi uma pauta excelente, depois você vai conferir lá no YouTube, mas eu deixei aqui em aberto a participação da Sueli. A Sueli fala uma coisa que é muito importante. Ela diz assim, pensando em Setembro Amarelo, que a gente está no mês de conscientização e prevenção ao suicídio, né? Ela diz, é desafiador, pois o adicto não entende que a droga pode levar a um suicídio, o que pode ser imediato ou a longo prazo. Na sua experiência clínica, isso é fato? É fato. Cláudia, o uso de droga já é um suicídio, né? Então, assim... o suicídio está relacionado à existência, não lidar com essa existência. E se pensar até um termo mais psicanalítico, será que eu vou ter uma outra oportunidade? Então, assim, o que nessa existência não está funcionando? Então, tem que estar atento para isso. As substâncias, elas meio que disfarçam tudo isso. O dia a dia, a ansiedade, a angústia, a depressão... ou qualquer outro tipo de patologia. Eu acho fantástico. Para mim, devia ser todos os meses falar disso. Prevenção ao suicídio, concordo. Me contaram que a sua mãe tem um jeito muito peculiar de ligar para você e de falar contigo. Como é que é? Nossa, na realidade, assim, a recuperação a gente continua, né? Mas a minha mãe, ela 14 anos limpa, ela liga para mim e fala assim, meu filho, tá tudo bem? Eu falei, tá, mãe, não, tua voz está diferente. Eu falo, mãe, eu te amo também. Eu não entro, porque se deixar, ela fica... Mesmo com o tempo limpo, ela procura ainda, mas ela... Isso é ruim para o dependente químico, quando a outra parte fica o tempo inteiro desconfiando se você está sóbrio ou não? Horrível. Imagina você com 3 meses limpo, você saiu de uma clínica e tua esposa te abraça olhando para o teu nariz, te cheirando e revistando o teu bolso. Que estrutura emocional que você tem para lidar com isso? E olha, esposas... Tem que ir para Amor Exigente, né? Eu me lembro de algumas partilhas de esposas que falavam, ele sai do banheiro, eu vou correndo fuxicar o lixo para ver se... Então, realmente tem que cuidar, porque não é bom para nenhum dos dois, né? É bom que os dois vivam com tranquilidade, com paz, não é verdade, Rogério? É isso aí. Amei recebê-los, muito obrigada. Gente, não é assim uma sugestão. Eu diria até que é uma obrigação de todos, porque independente de você ter o problema da dependência química instalado na sua casa, na sua família ou não, esse é um problema da sociedade moderna, do que a gente está vivendo hoje. Então, se você está no grupo, você pode ajudar as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você ama. Sem contar que o Grupo Amor Exigente, ele no final te ajuda a viver.
porque você aprende a lidar com as suas carências, com seus medos, com a sua necessidade de aprovação, né? E aí eu digo que é um grupo de qualidade de vida. Vá a um grupo Amor Exigente. Tem algum recado importante? Eu posso passar o site? Não, pode passar o site. Eu vou dar uma palestra hoje no Grupo Vila Mariana. Se alguém quiser ir, aqui na Rua Santa Cruz 96, pode ir lá que tem lugar para assistir a minha palestra. Às 8 da noite? Às 7 horas da noite. Às 7 da noite, tá joia? Se você precisar de algum outro endereço mais próximo da sua casa, lá no site, no Localiza-E, você vai encontrar a lista completa. amorexigente.org.br. O WhatsApp é o 1925196555. E Alberto, você que é especialista em dependência química, você atende em algum consultório? Eu tenho meu consultório em Bragança Paulista. Então, se quiser me procurar o Rogério para trocar uma ideia, falar sobre recuperação. Estou disponível, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Foi uma alegria poder conversar com vocês sobre esse assunto. É um assunto duro, um assunto que não é muito alegre, mas é alegre poder falar com liberdade sobre esse assunto aqui. Obrigada.